Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. João capítulo 13, verso 34, diz assim a palavra de Deus: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos aqui reunidos diante de Ti, para Te ouvir, Senhor, para sermos instruídos, para sermos transformados pela Tua palavra. Toca em nós, Senhor, educa-nos no Evangelho agora, penetra no profundo do nosso coração, vence, Senhor, toda a nossa resistência, toda a nossa dureza, e que o Teu Espírito prevaleça sobre nós, e que os Teus propósitos se cumpram na vida de cada um que Tu reuniste pelo Teu amor e pela Tua graça nessa noite na Tua casa. Oramos a Ti, Deus, esperando pela iluminação do Espírito em nossos corações, em nome de Cristo, amém. Podem sentar. Os pregadores, eles sempre têm alguns temas que são mais caros a eles, que eles são mais atraídos. É lógico que os pregadores, eles têm que pregar todo o conselho de Deus, todo o Evangelho, não deixando nada para trás, para que o povo não deixe de ser instruído em todas as coisas, conhecendo todas as verdades de Deus. Mas este que vos fala tem como precioso esse assunto, porque esse assunto, o amor entre irmãos, é um assunto que fala de frente, que fala de rosto a rosto, a igreja de Cristo. E nestas coisas é que nós começamos a perceber a nossa teologia, o que sabemos de Deus, na prática, não apenas nos pensamentos. É chegada a Páscoa, lá naquele tempo de Cristo, a festa mais importante dos judeus. Jesus, então, ansioso, no misto de alegria, tristeza e expectativa, ele diz, olha, eu quero comer a ceia com vocês, eu quero comer a Páscoa. E ele manda então que 2 discípulos dele vão e preparem um lugar, um cenáculo, porque naquela quinta-feira à noite ele quer estar com os seus irmãos, que são seus servos sim, porque ele é o mestre, mas muito mais do que irmãos, ele os chama de amigos. E saibam vocês que não é qualquer coisa Jesus chamar esses homens de amigos, porque quando você percorre todo o Antigo Testamento, você tem 2 homens, a quem Deus diz, aqui estão meus amigos, Moisés e Abraão. E quantos homens de Deus nós podemos encontrar? E mulheres também no Antigo Testamento. Essa noite de quinta é um momento onde ele sabe, Jesus sabe que a morte dele está chegando, a morte dele está ficando de frente com ele, porque no próprio início do capítulo 13, o capítulo 13 até o capítulo 17, ele é chamado do discurso do cenáculo. Você tem que entender, do capítulo 13 ao capítulo 17 é um momento só, é o momento quando Jesus vai comer a Páscoa, a última Páscoa com seus discípulos, com seus irmãos, com seus amigos.
João registra assim: sabendo que era chegada a sua hora. Que hora era essa que Jesus sabia? A hora da cruz, a hora da morte, a hora da agonia, a hora do sofrimento terrível no Cristo de Deus. Por isso que nessa ceia nós temos alegria e temos tristeza reunidos. E essas coisas acontecem no próprio culto. Quando falamos dos nossos pecados, nós ficamos tristes, mas quando nós cantamos da glória de Deus, nós ficamos radiantes de alegria. E então vai ser nessa Páscoa que Jesus vai dar as últimas instruções antes dele partir. Nós podemos lembrar de Jacó, lá em Gênesis, quando ele reúne todos os seus filhos ao lado ali do seu leito de morte. Ele começa então a dar as bênçãos, e ele começa então a dizer o futuro deles, advertir a eles, dizer aquilo que Deus tem para cada um deles. Só que é diferente as palavras de Jesus. Jesus vai falar da glória de Deus, Jesus vai falar dos frutos, Jesus vai falar do Espírito Santo, vai falar da paz, vai falar que ele vai partir, mas também vai falar que ele um dia vai voltar, vai falar do conhecimento de Deus. É isso que vai permear toda a conversa de Jesus com os seus discípulos. Mas entre tantos assuntos importantes, tem um que chama atenção, que você vai encontrar em todos os capítulos. Nós poderíamos dizer que é o distintivo dessa cena, dessa reunião: o amor. Ele fala do Espírito Santo, mas fala do amor. Ele fala que ele está indo para a cruz, mas ele fala do amor. Ele fala dos discípulos e ele fala do amor. Ele fala que alguém ali vai trair, em seguida ele fala do amor. E João também registra assim, no verso 1 do capítulo 13, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ou seja, amou até a morte. Jesus amou aqueles discípulos até a morte, morte de cruz, e assim como ele ama você. É um amor completo que se entrega, que sacrifica-se pelos amigos. E é singular perceber que já no capítulo 13, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, falando ali de humildade, falando ali também de renúncia, de sacrifício, de modelo. Em seguida, quando eles vão começar a comer, ele diz que tem um traidor ali. E a própria Escritura diz que Jesus ficou angustiado, porque por mais que ele estivesse com seus amigos, tinha um ali que não era amigo dele, porque não queria, não que Jesus não quisesse, e era Judas. Então, Jesus só vai introduzir de maneira definitiva e explícita, por mais que os próprios discípulos não conseguissem entender aquilo que ele estava dizendo, porque muitas coisas eles só iriam entender depois da morte e ressurreição de Cristo. Ele então espera que Judas, o traidor, aquele que não ama, saia, para que então ele possa falar do amor, de coisas mais profundas, porque ele queria falar com aqueles que ele tem intimidade, com os seus amigos. E então Judas sai, e então o discurso fica mais íntimo, fica mais profundo. É tão profundo que um termo que nós encontramos nas cartas do próprio evangelista João, é um termo que na verdade ele escuta primeiro de Jesus, então ele vai repetir depois lá na frente, quando ele já é um pastor idoso, experiente. Jesus chama os seus discípulos de filhinhos. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, vós também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Percebam que quando ele vai começar a falar do amor entre os discípulos, primeiro ele fala com carinho, com intimidade deles, dizendo assim: olha, eu estou partindo, eu vou embora, meus amigos. Mas como assim? Os amigos não deixam os amigos, mas na dinâmica de Deus, Jesus precisava ir, voltar para o Pai e ser glorificado, para que o Espírito Santo pudesse vir.
e a igreja então fosse forte, labutasse por aquilo que Jesus deixou no coração de cada um daqueles homens, que é o Evangelho, que é a vida eterna, que é o amor de Deus. Amar os irmãos, muitas vezes, é difícil, mas será inalcançável? Será que eu não consigo alcançar o coração do meu irmão? Será que é inatingível esse objetivo que o Cristo de Deus deixou para nós, a igreja? Jesus traz o mandamento de amar, mas ele fala que é um novo mandamento. Então ele vai falar do amor, mas de uma nova perspectiva, de uma nova maneira, diferente da qual aquilo que foi entregue aos fiéis, aos justos, santos de Deus no Antigo Testamento, na velha aliança. Apesar de dizer que é novo mandamento, trata-se de um mandamento antigo. Vocês precisam se amar uns aos outros. Vocês precisam amar os seus irmãos na fé. Então estamos, na verdade, diante de um novo padrão, não diante de um novo mandamento. Estamos diante de uma nova revelação de como a graça de Deus opera no amor entre os irmãos, a partir da visão da nova aliança, no sangue de Jesus. E então esse novo é o verdadeiro fundamento pelo qual os discípulos vão se amar. E aqui tem uma primeira questão para mim e para você: nós não podemos nos amar nesse amor direto um com o outro, na horizontal. Não é assim que o Evangelho ensina. Por isso que ele fala um novo mandamento e em seguida ele diz: eu vos amei uns aos outros. Fica algo importante para mim e para você nessa noite. Você não vai jamais conseguir amar os seus irmãos sem Cristo. E lembre-se, se você ama Cristo, você deve amar os seus irmãos, porque em Cristo morreu também, e Cristo chamou para estar com você. E amar o irmão a partir do amor de Cristo, é na verdade estar amando o seu irmão, a partir do amor que não é da terra, mas é um amor que vem do céu, porque é o amor que Cristo traz a nós, seus irmãos, filhos do Pai dele, na verdade é o transbordar do amor do Pai, pelo Filho, e do Filho pelo Pai eternamente. Isso é precioso demais. Quando você ama o seu irmão, você está vivenciando um amor que é celestial, que vem lá de cima, que é eterno, que é perfeito, que é cheio de ternura, de intimidade, de perfeição. Eu não posso amar o meu irmão na minha força, não é isso que ensina o Evangelho. Por isso que Cristo diz, um novo mandamento. Eu preciso amar o meu irmão com o amor que eu tenho primeiro de Cristo para mim. E se vem de Cristo para mim, é o amor que tem do Pai com o Filho. Esse é o padrão, esse é o fundamento pelo qual os irmãos da igreja devem se amar. Se você não tiver no fundamento que é Cristo, o amor de Cristo, você vai continuar falhando, vai continuar sendo muito difícil para você amar esse irmão que você às vezes não está amando, porque você está tentando amar ele nas suas forças, e falha, semana após semana, e o Senhor quer te ajudar, e o Senhor quer vir com poder na sua vida. Este mandamento não é um acréscimo ao decálogo de Moisés, na verdade ele é uma síntese, porque fala do amor, porque se eu amo meu irmão, é porque primeiro Deus me amou, Cristo primeiro me amou, então agora ele fala, vai e ama o seu irmão. Não podemos cumprir os mandamentos sem o amor, ninguém adora a Deus sem o amor correto, e é esse amor que faz você respeitar os pais, que faz você amar o próximo,
que faz você respeitar o bem dos próximos, que faz você tentar proteger de toda maneira a família do próximo, o nome dele. E é assim que o amor de Deus é revelado na Escritura. É um amor que vem do céu. Mas esse momento de Cristo é um momento de despedida. E então se coloque no lugar de Cristo, o mestre, o grande professor desses discípulos. Ele sabe que ele vai ser preso, ele sabe que ele vai para a cruz. Então quando ele começa a falar desse momento, para o qual ele veio, que é a cruz, onde ele olha, no que ele pensa, quando ele sabe que ele vai ficar ausente daquele pequeno rebanho, os seus discípulos que ele tanto ama, ele vem falar: olha, vocês precisam se amar, assim como eu amei vocês. É o mais importante, por isso que permeia todo o discurso dele, dos capítulos 13 ao capítulo 17, ou seja, esse assunto, falar do meu amor pelo meu irmão, não pode ser um assunto periférico, para quem nasceu de novo, para quem conhece o Evangelho. Eu tenho que usar todas as minhas forças e energias, que vêm de Deus, para amar o meu irmão, porque o próprio João vai escrever em suas cartas, que uma maneira de saber que eu nasci de novo, eu que agora amo o meu irmão. Ou seja, como que eu posso ter nascido de novo, ser filho de Deus, se eu não amo aquilo que é gerado do próprio Pai, os irmãos? O amor será fundamental para que os discípulos possam continuar unidos, quando o mestre estiver ausente, quando eles estiverem trancados numa casa, com as portas cerradas por dentro, com medo dos judeus, sem saber o que fazer, mas eles devem estar unidos pelo amor. E é por isso que Cristo fala para eles: vocês precisam se amar. E ele fala isso mais de uma vez nesse discurso no cenáculo. Mas quantas vezes nós não prestamos atenção nisso? Nós consertamos muitas coisas. Eu preciso consertar com Deus, eu preciso consertar minha vida financeira com Deus, eu preciso consertar com a minha esposa, eu preciso consertar com o meu chefe. Mas quantas vezes nós fugimos, somos negligentes de acertar com os nossos irmãos? Nós não podemos continuar assim, não é essa a vontade de Deus. Quando Jesus fala que nós temos que nos amar uns aos outros, isso não é um conselho, isso não é uma recomendação, isso é uma ordem, isso é um mandamento. Eu preciso seguir isso, eu preciso querer isso, mas jamais sem Cristo, sem o poder que vem do céu. A palavra amor é a grande bandeira desse discurso. O amor do Pai pelo Filho, e o amor do Filho pelos discípulos, e o amor dos discípulos entre si, para que depois lá na frente eles possam então amar as nações, amar os perdidos. Mas primeiro amaram a Deus, aprenderam a se amar. Agora eles vão, ide e pregam o Evangelho. Mas como ir, se ainda não aprendeu a amar o irmão, que está na mesma casa, na casa chamada casa de oração, onde adora, onde louva? Não pode. Primeiro tem que aprender a amar o irmão. Amar os irmãos não é algo opcional, igreja. Todos que nasceram de novo foram eleitos e capacitados a amar os irmãos. É assim o propósito de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você ame os seus irmãos. Essa é a vontade de Deus. Se não amo o meu irmão, mas confesso que sou de Cristo, eu criei uma tensão interna no meu coração, entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo, e isso não pode continuar. Eu não posso ficar assim, tensionado. Eu creio em Cristo, mas eu não amo meu irmão. Não pode. Eu não posso separar doutrina de ética, eu não posso separar teologia de prática, não posso. Por isso que Jesus chamava atenção na época dele, porque ele fazia como quem tinha autoridade, ele falava e ele fazia. Doutrina e prática andando junto.
Se falharmos nisso, é como se estivéssemos fechando aquela porta lá da frente e dizendo ao mundo: não, não, não entre, não estamos prontos para recebê-los, nós ainda não aprendemos aquilo que é básico, fundamental, nós ainda não aprendemos a nos amar uns aos outros. Não entrem, nós não temos amor para dar para vocês, porque nós não estamos amando o nosso irmão que está do nosso lado. Mas as portas da igreja têm que ficar abertas, porque as pessoas precisam entrar para ouvir o Evangelho, mas não apenas ouvir o Evangelho, elas precisam ver o Evangelho, quando elas olham para o amor que nós sentimos uns pelos outros, não apenas na pregação, mas na vida. Às vezes, essa falta de visibilidade de ver o nosso amor intra-igrejas impede as pessoas de ouvirem o Evangelho com seriedade. Quando pessoas que não são cristãs olham para crentes brigando na mesma igreja, como é que eles vão chegar à conclusão de que Deus é um Deus de amor, se os filhos desse Deus não se amam? Não dá. Eu, sem o Espírito Santo, desconfiaria desse Deus, onde os seus próprios filhos não se amam. Mostre-me alguém que não ama seus irmãos, e eu vou mostrar para você alguém que ainda não chegou naquela vida abundante que Jesus prometeu. Então falta alegria, ele não está completo em Deus, ele não está satisfeito, porque a obra não foi completa na vida dele. Porque tantas fofocas? Porque falta o amor de Deus. Porque tanta inveja e ciúme? Porque falta o amor de Deus. Porque tanta desconfiança entre irmãos? Porque falta o amor. Porque tanta ira? Porque falta amor. Como então eu posso confiar numa fé que não produz o amor entre os irmãos? Que fé é essa que nós temos apresentado a Deus e ao mundo? E este pecado fica ainda mais grave quanto maior é o conhecimento nosso como crente de Deus. Crentes que já têm muitos anos na caminhada, que já conhecem melhor a Escritura, que já foram muitas vezes treinados, capacitados pelo Espírito, e ainda estão falhando naquilo que é elementar, naquilo que é inicial. Confiar no entendimento teológico e bíblico, que não se reflete num ardente amor aos irmãos, é temerário, é perigoso, pode ser até enganoso. Quem mais conhece a Deus, quem tem uma teologia muito boa, ama a igreja de Deus, ama os seus irmãos, e aí então está pronto para amar os de fora. Vem aqui ver no nosso meio, você vai conhecer como vive a família de Deus. Jesus sabia que tinha pouco tempo para ficar com seus irmãos, seus amigos. Não perca a visão dessa cena. É a Páscoa, eles estão comendo, mas eu posso olhar também para essa cena como se fosse uma espécie de culto. Por quê? Porque é um culto. Jesus está no centro ali, daquele momento. Ele é o motivo deles estarem ali. Jesus preparou tudo aquilo. Jesus chamou eles para estarem ali. Eles têm uma refeição, nós temos a ceia. Eles estão reunidos. Você está aqui, junto com seus irmãos. Eles tiveram revelações, explicações de Cristo. Nós lemos a Escritura, nós temos pregação. Cristo continua conosco hoje nos cultos. Sem Ele não há culto. Portanto, escute isso. Portanto, as faltas aos cultos, as nossas faltas aos cultos, mostram que alguns são negligentes, não apenas com Deus, mas também negligente com os irmãos. E explico por quê. O ajuntamento para adoração pública é uma fonte de comunhão dos irmãos e um momento também como nós podemos manifestar o nosso amor uns pelos outros. Mas muitas vezes você não consegue ver isso. Só que isso está acontecendo. Quando às vezes você
Você consegue ficar em casa quando poderia vir ao culto, lá dentro do seu coração? O que está acontecendo? Você não está com saudade dos irmãos, você não está se importando em ver ou não os irmãos, isso está junto com a adoração a Deus, não dá para separar. Não, eu vou para adorar a Deus, mas não é importante os meus irmãos. Isso não é verdade. Como um cristão poderá estar bem com Deus se ele está insensível com o irmão? Não se engane a si mesmo. Adoração a Deus e indiferença ao irmão não podem habitar no mesmo coração, não podem fazer parte dessa fé evangélica, cristã, salvífica. Não, não pode ser assim para quem realmente nasceu de novo. Jesus quis nos últimos momentos, antes de ir para a cruz, Ele quis ficar com seus irmãos para falar das coisas do Pai, para falar de si mesmo. E é isso que Cristo faz culto após culto. Ele chama você para adorar o Pai, adorar Ele, adorar o Espírito. E aí quando estamos reunidos, Ele fala conosco, Ele recebe as nossas orações. Este era um alvo para Jesus. Olhem para o coração de Jesus. Nesse capítulo 13 ao 17, Ele queria estar com os irmãos. Pergunto, você tem prazer de estar com os irmãos? Se você responde não, eu vou dizer, então a sua adoração também é deficitária. Porque se a minha adoração é mais completa, é mais robusta, é mais ardente, eu vou amar os irmãos. Isso não se separa. Se você mostrar uma igreja que adora muito a Deus, eu vou dizer, ali tem irmãos que se amam, porque esse amor que é derramado enquanto nós adoramos, ele vai mudar o nosso coração, não só na vertical, mas também na horizontal, onde as pessoas vão poder ver o Evangelho ao vivo. E aí ele diz, assim como eu vos amei, ele fala, olha, novo mandamento, vocês precisam amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Cristo amou os seus discípulos? Essa cena responde, Ele amou os discípulos, querendo ficar junto com eles. Se você voltar para o Evangelho de Marcos, no início ele fala, chamou os discípulos para curar, pregar. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção há muitos anos atrás. Ele chamou os discípulos para estarem com Ele. Jesus tinha prazer na presença daqueles homens. Eu preciso ter prazer na presença dos meus irmãos. Preciso sentir isso. Senão eu não estou tendo o Evangelho. Senão eu estou perdendo a alegria. Senão eu estou perdendo a bênção. As pessoas querem tanta bênção de Deus, querem ser tão felizes. Jesus deu a esses homens a amizade dele. Jesus deu o tempo dele, ele se sacrificou por eles, ele ensinou eles, ele viveu com eles, ele suportou cada um deles com muitas vezes perguntas sem cabimentos, mas ele tinha paciência, porque ele amava eles, ele gostava de ficar com eles. Homens difíceis como eu e você, Jesus perdoou eles. E quando você lê na Escritura, no verso 13, ele diz, assim como eu vos amei. Quando a gente pega a palavra como, a gente acha que está diante de uma comparação. Eu preciso então apenas amar os meus irmãos como Cristo me amou. Não. Esse como aqui não é simplesmente uma comparação entre o amor de Cristo por nós e o nosso amor entre nós, não. Essa expressão como aqui indica que o amor que eu vou ter pelo meu irmão tem uma fonte precisa, tem um fundamento claro, que é Cristo. Por isso que ele fala isso, assim como eu vos amei. Ele está dizendo, vocês não podem amar os seus irmãos sem mim. Vocês precisam de mim, do poder que está em mim. Uma igreja na qual os irmãos não se amam, não vai refletir o amor do Pai pelo Filho. E não é essa igreja que Deus deseja que o mundo conheça. Então, qual é a igreja que o mundo precisa ver?
diz no verso 34, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Presta atenção nisso. Nisto conhecerão. De alguma maneira, Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser conhecidos. Isso precisa ser público. Mas o que isso quer dizer? O que Jesus quer dizer quando nisto conhecerão que sois meus discípulos? Eu tenho pelo menos duas intenções aqui de Jesus. Uma para fora, outra para dentro da própria pessoa. A intenção primária, quando ele olha para fora, é que o mundo tivesse uma marca, que ele pudesse olhar para esses homens e ter certeza, realmente eles andaram com Jesus, e essa marca é o amor, é a marca que vai distinguir esses homens dos outros. Portanto, os discípulos foram chamados para dar fruto, para testemunhar desse amor de Cristo ao mundo. Mas em segundo lugar, eu preciso lembrar que nisso conhecerão que sois meus discípulos, que assim como o nosso amor um pelo outro é a vitrine que o mundo olha buscando algo que o mundo não tem, o amor de Deus. Ao mesmo tempo, nisso conhecerão que sois meus discípulos, eu preciso olhar para mim e me examinar, olhando para a declaração de Jesus, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como? Se vocês os amarem. Eu sou discípulo de Jesus, é como se ele estivesse perguntando agora para você e para mim, você é meu discípulo? Qual a resposta que ele espera de mim e de você? Sim, Jesus, eu sou o seu discípulo, porque eu amo os meus irmãos. Então, o mundo precisa ver esse amor de Deus entre nós, mas eu também preciso olhar para dentro de mim, e entender se eu realmente estou vivendo como discípulo de Jesus. E aqui é um teste, eu amo os meus irmãos. Pense nisso, pense o que é uma igreja. Cada um aqui nasceu num lugar, educação diferente, pensamentos diferentes, tantas ideias diversas entre nós. Como é que nós podemos ficar juntos? Como é que nós não poderíamos se tornar uma grande confusão na cidade? É o amor de Deus que vem e nos une. E aí, quando você conhece a Cristo, me permita um testemunho aqui particular. Uma das grandes frustrações minhas, desde pequeno, era que eu queria ter um irmão, e eu queria ter um avô que eu pudesse ver, porque eu nunca vi um avô. E eu queria ter um irmão, como que eu queria, mas eu não tinha. Deus não tinha me dado aquilo, e eu tinha que viver assim, mas eu era frustrado dentro de mim. Mas um dia eu conheci Cristo, e Deus me deu um vô dentro da igreja, um homem que eu pude tratar como vô, um homem que eu pude amar, que eu pude viver aquilo que eu não pude fazer com os meus avós de sangue, porque já tinham partido antes da minha chegada. Deus cumpriu os meus sonhos na igreja, e o irmão que eu queria pelo menos um. Deus me deu centenas, milhares, e eu me alegro nisso, porque Deus me fez amar cada um deles, pessoas estranhas, pessoas diferentes de mim, mas pessoas que de maneira inexplicável, na minha razão, eu simplesmente comecei a olhar aquele povo e falei, ele é meu irmão, eu amo, ela é minha irmã, eu amo esse povo, eu amo a igreja. De onde que veio aquilo para mim? Eu não sou bom, não estou me colocando como modelo, eu estou dizendo como que o Espírito Santo age no coração da gente, na igreja. E eu falei para vocês no começo, que esse tema era um tema querido para mim. Deus me deu milhares de irmãos, para amar, para andar, para sair, para estudar a Escritura. Deus então completou o segundo desejo que eu tinha. É assim a vontade de Deus, mas não é para mim, é para todos nós, que você ame a igreja, e amar a igreja é amar os irmãos, em primeiro lugar, antes que o pastor, antes de como é o culto, antes de qualquer coisa, a igreja somos nós, os irmãos.
Cristo veio para que o mundo conhecesse o amor do Pai. E é a igreja que torna esse amor conhecido. Não apenas quando o evangelho é pregado, mas quando os irmãos se amam na convivência familiar da igreja. Repito, como nós vamos amar os perdidos lá de fora, se não nos amamos aqui dentro primeiro, nossa família espiritual, a igreja? Quem não ama o irmão, me desculpe a sinceridade, não ama a igreja totalmente, não ama a Deus como Ele espera ser amado. Somos a vitrine do amor de Deus aos homens. Nós, os filhos de Deus, é que mostramos Deus para o mundo. O mundo vai conhecer o amor de Deus através de nós, da pregação do Evangelho. Mas repito, muitas vezes os nossos relacionamentos ruins impedem as pessoas pararem para ouvir o Evangelho nas nossas bocas. O amor entre a igreja autentica aquilo que o Evangelho é experimentado. O mundo quer algo verdadeiro, algo poderoso, algo que eles possam se envolver. Você pode ver, as pessoas querem se envolver com tantas coisas. Na verdade, elas têm uma necessidade muito profunda de ter um ser superior que elas possam adorar e de ter comunhão. No final, todo mundo quer isso, até aquele que fala que não quer, no fundo quer, não entende a si mesmo. Se nós, como igreja, não mostrarmos o amor de Deus às pessoas, nós estaremos esvaziando uma das expressões mais importantes da Bíblia: Deus é amor. E eu explico a vocês que quando a Bíblia diz que Deus é amor, ali está falando não apenas de um atributo da divindade, mas está falando que o Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Filho e ama o Pai. O nosso Deus é comunitário e Ele se ama eternamente. As pessoas podem chegar aqui e elas terem muitas dúvidas de entender como que é a doutrina da eleição, como que é a adoção, como que é a santificação. Elas não vão entender, mas elas vão perceber rapidamente se há amor no nosso meio. Muitas vezes sem uma palavra nossa, mas o jeito que a gente se trata, como a gente se olha, como a gente se toca, elas vão perceber se aqui tem amor ou não. Então quem sabe, se nós formos mais amorosos uns com os outros, elas vão se abrir então para entender essas verdades importantes do Evangelho. Amada igreja, Judas saiu ainda no capítulo 13 daquela reunião. Ele saiu porque ele ia entregar Jesus aos judeus. E por que ele fez isso? Por que Judas traiu Jesus? Porque Judas não era de Cristo. Tire da sua cabeça que Judas desviou. Não, ele nunca foi. Ele nunca nasceu de novo. Mas ele estava ali, ele recebeu tudo que os outros receberam, mas ele nunca se converteu, ele nunca amou Cristo. Consequentemente, ele nunca se importou com Pedro, com João, com Mateus, com ninguém. Judas saiu da reunião sem nunca, de verdade, ter experimentado o amor que desce do céu. Por isso ele nunca pôde amar os irmãos. Enfim, amar o irmão é uma avaliação segura e confiável do seu cristianismo. E eu pergunto a você: amas a Deus? Então você vai amar aquele que é gerado de Deus. Eu pergunto de novo a você: amas a Cristo? É certo que haverá amor no seu coração por aquele que Cristo morreu. E Cristo sabe se você ama ou não o seu irmão. É nós que precisamos nos analisar, nos julgar. Não nos enganemos a nós mesmos. Não podemos amar a Deus e não amar os irmãos. O Evangelho não é assim, ponto. Não é possível dizer que eu amo tanto a Deus e eu odeio meu irmão, e eu corto volta do meu irmão, e eu evito meu irmão. Marcos, primo
de Barnabé e parente também de Pedro, ele abandonou Paulo numa viagem missionária. Mas por causa do evangelho, Paulo perdoou Marcos e falou: traz-me ele porque é útil para o evangelho. Paulo se converteu e se tornou um pregador, um jovem pregador, alguém que matava crentes, de repente é um pregador. Mas quando ele chegava perante a igreja em Jerusalém, aos irmãos, as pessoas não confiavam em Paulo, as pessoas não eram hospitaleiras com Paulo. Ele se sentiu triste, ele se sentiu desanimado, desiludido, ele foi embora para Tarso. E Barnabé então vai atrás dele: cadê Paulo? Cadê Paulo? Foi embora para Tarso, ninguém quer saber de Paulo. E Barnabé vai lá e pega ele e leva para Antioquia, e dali Paulo vai ser separado para ser um missionário pelo próprio Espírito Santo. Barnabé amou a vida de alguém que o resto da igreja tinha colocado de lado, e era Paulo. Era Paulo. Quantos Paulos nós estamos colocando de lado nessa igreja? E a gente deixa a pessoa longe e não vai atrás. Certa vez Pedro age de maneira inconveniente na presença de Paulo. O que Paulo faz como irmão? Exorta. Fala: Pedro, você não está andando conforme o evangelho, isso está errado. E ele exorta ele. O irmão, quando ama o irmão, ele exorta, mas ele exorta com sinceridade, com amor no coração, querendo fruto, buscando a glória de Deus, não humilhando o irmão. O que os irmãos fizeram quando Pedro estava preso? Quando ele é libertado de maneira sobrenatural da prisão, e ele vem e chega na casa, e ele entra, o que a igreja, o que os irmãos de Pedro estavam fazendo por ele? Orando por ele, porque eles amavam Pedro, eles estavam sentindo falta dele. Pedro e João, certa vez quando foram soltos da prisão, os líderes judeus disseram: se vocês voltarem a pregar, vocês vão ser presos, nós vamos matar vocês, nós vamos acabar com vocês. Não é para pregar Jesus Cristo nessa cidade. E eles então, mesmo debaixo de severa ameaça, ao custo da própria vida, eles continuam pregando o evangelho, e aquilo leva coragem ao resto da igreja, dos irmãos. Eles ficam animados, falam: não, se Pedro está pregando, eu posso pregar. Quando você vê alguém pregando, fazendo a obra de Deus, pense: Deus pode me usar também, Deus pode fazer através de mim também, mas é o seu chamado, não é o chamado dele, senão vai ter inveja, senão vai ter ciúmes. Quando Cristo vai até Pedro, e Cristo está lá naquela praia, e faz a fogueirinha, e então Pedro, vindo da pescaria, ele olha: meu Deus, eu não podia encontrar Jesus agora. Ele vai querer tocar naquele assunto que eu traí, ele falou que eu ia trair, eu não quero, eu não posso encontrar Jesus. E não tem jeito, ele tem que chegar na praia. E Jesus então trata o coração dele: tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro confessou o seu amor a Cristo e foi perdoado por sua traição. Será que não pode haver perdão entre nós, irmãos, quando um ofende o outro? Será que alguma ofensa nossa, será que é tão mais grave daquela que Pedro fez com Cristo, e Cristo foi até o ofensor e o perdoou? Creio que não. Então renuncie aos seus pecados contra os irmãos que separam a igreja, que sufocam a sua própria fé, que entulham o amor do seu coração, que turbam, que embaçam a visão da vida que Deus tem para você. Afinal, como diz Paulo, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não vira o Hulk, não fica soberba, não se conduz de maneira inconveniente. O amor não procura os seus interesses, não se exaspera,
não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais